E aí, Tia, começando mais um vídeo do podcast Cruz Maltino. Quem tá falando aqui é Digão, um forte abraço pra vocês. Não tem segredo, né? Esse aqui é o Pintou Informação, um videozinho diário logo pra você estar antenado sobre as informações do nosso Vascão. E não tem como não falar, né? Hoje é dia de jogo do Vasco, dia muito importante, o Vasco aí buscando sua segunda vitória, né, no Campeonato Brasileiro, fora de casa. Vamos ter cobertura, sim, lá direto, lá de Bragança Paulista. Mas a gente também vai falar sobre Copa do Brasil. Hoje é dia de sorteio. Então tudo isso daí, galera, depois daquela vinhetinha do Pintou Informação. Pintou Informação. Bom, vamos lá, né? Antes de começar, tem que falar para vocês aqui que este vídeo aqui é um oferecimento da Bet Nacional, a casa de aposta dos brasileiros. QR Code aí na tela para vocês, né? Para vocês escanear, fazer seu cadastro ali, fazer um depósito de R$10 ali, já está valendo, e você começa a fazer, né, as suas apostas ali a partir de R$1. Então tá aí. QR Code, link na descrição também. Hoje é dia de Vasco. Eu botaria uma vitória aí pro Vasco aí. Eu tô confiante neste jogo de hoje, tá? Tô bem confiante aí neste jogo de hoje. A segunda vitória do Vasco, acho que vai sair, sim, senhor. Bom, vamos lá. Vamos falar aí, né, sobre o sorteio. Antes de falar do jogo, vamos trazer aqui sobre o sorteio da Copa do Brasil. Né, hoje o Vasco vai estar no pote 2 do sorteio da Copa do Brasil, podendo pegar times aí como o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, entre outros clubes aí que estão no pote 1. Uma coisa eu te garanto, do lado de lá estão preocupados em pegar o Vasco. Digo isso porque torcida, estádio, tudo isso aí, o time começando a criar um corpo, isso daí preocupa o outro lado. Já o Vasco não tem como fugir, vai ser um time de certo escalão, né? A gente pode pegar, por exemplo, o Palmeiras na próxima fase, sendo sorteado, ou o Flamengo, ou o Atlético, o Inter, entre outros clubes aí. O Inter não, o Inter foi desclassificado, se eu não me engano, agora me fugiu da cabeça aqui, mas a gente tem aí uma dura missão, né, de poder pegar um time grande. Mas, como eu falei, o outro lado está mais preocupado do que o lado de cá. Eu tenho que falar para vocês também que o sorteio vai ser a partir das 14h30, né, horário de Brasília. E provavelmente nós do podcast Cruz Maltino vamos estar retransmitindo aí esse sorteio da Copa do Brasil, né? Mas é aquilo. Não é apenas o sorteio que tem hoje. A gente está falando aí, a gente está vivenciando aí um dia muito importante, principalmente aqui para o canal Podcast Cruz Maltino, a nossa primeira cobertura, né? Graças a vocês aí que deram aquela moral especial fazendo as doações para a gente poder fazer essa cobertura em Bragança Paulista, nossa primeira aí, tá sendo bem legal. Os meninos, por sinal, está a caminho, né, de Bragança Paulista, 12 horas, eles vão estar ao vivo no Almoça Vasco, então compartilhe o máximo, gente, compartilhe o máximo aí para poder dar aquela prestigiada também nos meninos. Eles estão indo sozinhos, os dois, Mumuzinho e Serjão, indo para Bragança Paulista, graças à ajuda de vocês aí, que deu aquela moral especial, né? Mas a gente vai falar, vamos falar aí sobre o jogo, né, que é bem importante, né? O jogo hoje, o Vasco vai buscar, né, aquela segunda vitória, como eu tenho falado. O time do Vasco está, de certa forma, pegando um certo corpo, né? A gente viu até pela Vasco TV, naquele bastidores, a fala firme ali do preparador físico, que é um baita de um profissional. Esse cara aí, sem sombra de dúvidas, nos últimos anos, é um cara que o torcedor tá tendo aquela confiança especial pela forma física. O Vasco, nesse último jogo, não pecou em momento nenhum forma física. Até eu que critico o Rossi, ele jogou, né? Mostrou ali a sua forma física ideal e graças ao preparador físico. Mas também você viu ali o goleiro, nosso goleiro Léo Jardim, né? Falando, o Piton falando, você ouviu a voz do Maicon. Enfim, foi bem interessante esse jogo e esse né? Esse bastidores do jogo de hoje. Foi de hoje não, do último final de semana. Mas a gente hoje tem essa árdua missão de vencer o Bragantino. Eu vou trazer aqui para vocês o Rilson, né? O Rilson, para quem conhece, que acompanha a gente há mais tempo, ele sempre tá ali, é o scout, ele é um scout, ele procura estudar sempre sobre os jogos e os times, e ele vai falar um pouco sobre esse jogo de hoje aí.
Nina, Rilson Scout Cruz Maltino por aqui. Hoje a gente vai fazer uma análise sobre o Vasco e Red Bull Bragantino, os pontos fortes, os pontos fracos do nosso adversário e qual é as armas que eu acho que o Ramon Dias possa usar para a gente sair vitorioso dessa partida amanhã. Então se liga só. Bom, eu já posso destacar como a maior arma contra o Red Bull Bragantino vai ser o desfalque, né, que o Pedro Caixinha vai ter, que são os 4 melhores jogadores, eu digo, do time, né, o Matheus Fernandes, o Elinho, o Lincoln e o Lucas Evangelista. Bem, acho que o que a gente pode usar mais a favor contra o Red Bull Bragantino, além dessa falta de entrosamento em relação ao desfalque, Red Bull Bragantino vai ter poucos jogadores técnicos no sentido de armação. Eu acho que o melhor jogador que o Red Bull Bragantino vai ter para a partida de amanhã é o Juninho Capixaba, no sentido de ser mais técnico, de ser mais armador, apesar de ser um jogador que joga pela lateral esquerda, mas é um jogador de apoio que chega muito ao ataque. Então acho que a gente tem que tomar cuidado. E o Red Bull Bragantino vai apostar muito em velocidade e força, né? A gente tem que tomar cuidado com o Eduardo Sacha, o Vitinho, que é um pontinha debochado ali, um pontinha veloz pelo lado esquerdo. Então, assim, o Bragantino eu acho que vai ter muitos jogadores velozes. E eu acho que o que a gente pode aproveitar o Ramon Dias pode aproveitar a gente ter esse time mais técnico, né, que o Vasco tem de armadores, seja o Galdame, seja o Esforço e o Matheus Carvalho pelo meio, os dois pontas, né, David e Ross, que tem entrado bem nessa primeira partida, o nosso centroavante Verratti. Então, assim, eu acho que o que a gente, de arma principal que a gente possa usar pra gente sair vitorioso dessa partida de amanhã, é o nosso time ser mais técnico do que o Red Bull Bragantino, né, e, claro, contando os desfalques que o Red Bull Bragantino vai ter, eu acho que a gente consegue sair vitorioso de amanhã. Tamo junto, rapaziada. Até mais. Bom, vocês viram aí que o Rilson falou, né, sobre o jogo, as características aí do Red Bull Bragantino, alguns pontos positivos e uns pontos negativos também, né? É interessante. O Rilson é um estudioso aí, ele gosta bastante de estudar sobre futebol e sempre traz aí informações pra gente. Eu vou trazer aqui quem que vai ser o árbitro, né? O árbitro da partida de hoje, né, desse jogo lá em Bragança, né? Um jogo, como eu falei, importante. É um empate, muita gente acha que o empate já vai sair de bom tamanho. E eu já penso na vitória, né? Melhor ter uma vitória aí, somar pelo menos 6 pontos logo de cara. E no próximo jogo, que por sinal, estamos credenciados também, tanto o Serjão quanto o Mumu estão credenciados para o clássico contra o Fluminense. Vai ser uma covardia, aparentemente, pelo teor de torcida, né? Porque eles sempre fazem aquela palhaçada lá. Mas enfim, estamos credenciados. E o árbitro de hoje é o Paulo César Zonovelli, né? O Paulo César Zonovelli. É um árbitro aí que o Sérgio ontem trouxe as informações aí, falou que apitou pouco jogos pelo Vasco, mas nesse ano já apitou mais de 15 jogos, incluindo até um jogo lá na Arábia, né? No Arabão, né? Então vamos ver, vamos ficar de olho aí diante do árbitro da partida. Lembrando que na última rodada 3 árbitros rodaram aí, vão fazer uma reciclagem. Bom, dito isso daqui, pré-jogo às 17h30 aqui no podcast, direto, mais uma vez falando para vocês, direto lá de Bragança Paulista, beleza? Bom, para você que está no Rio e quer assistir o jogo, vou te falar aqui, ó, uma ótima sugestão lá no Candinho. Vá lá, prestigie o jogo lá no Candinho. Eles reinauguraram o espaço, agora tá tendo ali jogos, né? Vai transmitir jogos fora do Rio. É bem interessante isso daí para quem mora no Rio, né? Porque pode prestigiar, onde tudo começou, lá no Candinho. Detalhe, vai ter samba, né? A partir das 14 horas, se eu não me engano, vai ter samba, roda de samba lá no Candinho. Então, nada melhor, né, cara? Se você tá ali, vai sair do trabalho, quer ver o jogo do Vasco, vai pra lá, escuta um sambinha maneiro, depois vai lá tomar uma brejinha, vê o jogo, depois vai pra casa e dá aquela descansada boa, né? E só pra concluir aqui também, galera, eu vou falar aqui sobre o futebol feminino, né? Ontem o Vasco venceu por 3-0 sobre o Vila Nova, lá no Kleber Andrade, né, no Espírito Santo, e venceu. Esta foto aí, eu até fiz aqui uma anotação que vale destacar, né, esta foto aí, que foi um protesto, né, no combate ao assédio e à violência contra a mulher, né, essa foto aí foi referente a isso daí. As meninas aí tendo um novo recomeço diante do futebol feminino, né, todo mundo sabe que teve uma estrutura, depois caiu essa estrutura e agora tá tendo esse novo time, né,
Então é interessante apoiar também o futebol feminino que pertence ao nosso clube, o nosso Vasco da Gama. Então é isso, galera. Tamo junto, forte abraço para vocês. Meio-dia Almoça Vasco e às 17h30 vamos dar pontapé inicial no nosso pré-jogo diretamente lá de Bragança Paulista contra o Red Bull Bragantino. Se você chegou até aqui e não deixou seu like, deixa o like, compartilha o link aí para os seus grupos de WhatsApp. Quem não é inscrito, se inscreva para dar aquela moral especial aí pro podcast Cruz Maltino. Tamo junto, valeu, até mais, valeu. Pintou informação.